Meus irmãos, que alegria, né? Podemos compartilhar a palavra do Senhor. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado de você? Cuidou de você essa semana? Opa, graças a Deus. Agora, é importante a gente, quando reconhece, né, que Deus cuida da gente, a gente tem que ter um coração grato, não é isso? Um coração grato a Deus. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é de um coração grato. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de ingratidão. E nem a gente, né? Quando você ajuda alguém e esse alguém não bota nenhum joinha no zap para você, dá vontade, você fica pensando assim, abençoado aquele irmão, né? Fiz tanto por ele, nem um joinha lá no zap ele não coloca, né? Então é importante a gratidão. Todos nós gostamos de gratidão. Mas hoje nós temos um tema muito interessante para a gente compartilhar. E eu espero que Deus fale ao seu coração, como falou ao meu coração quando preparava, quando estava lendo, estudando esta palavra para trazer para os irmãos. É muito importante porque o nosso tema hoje nos fala de frutos da intimidade. Frutos da intimidade. Olha que interessante. Como é bom a gente ter intimidade com as pessoas, não é verdade? A gente conhece mais a pessoa quando a gente tem intimidade com elas. Não é isso? E só temos intimidade quando a gente dedica o que a essa pessoa? Tempo, não é isso? A principal coisa ou objeto da intimidade que gera mais intimidade é o tempo dedicado a essa pessoa. Então, quanto mais tempo você dedica a alguém, mais intimidade com esse alguém. Razão pela qual você conhece bem seus filhos, conhece os pais, os irmãos. Por quê? Porque convivem todo o tempo com você, então você sabe as manias, não é? Você sabe aquelas pessoas que gostam de deixar as coisas espalhadas dentro de casa, e tudo isso a gente conhece, porque a gente dedica tempo a essas pessoas. Então é muito importante também que na nossa vida com Deus, nós também possamos dedicar tempo para o Senhor. Por que isso? Porque Deus tem tempo para nós. Imagina se Deus dissesse que não tem mais tempo para ouvir sua oração. Fica parado aí, espera um pouco, entra na fila, não é? Você já fez algum atendimento pela internet de algum tipo de operadora por aí, que você recebe aquela mensagem assim: você é o 24º da fila. Não tem isso? Você é não sei quanto da fila. E aí você pode esquecer, você pode ficar lá esperando, você vai fazer tudo que você tem que fazer, e depois, quando estiver no 10º, você ainda tem que esperar mais. Imagina se Deus dissesse: você é o 1500 da fila, espera aí, tá? Não, Deus não faz isso, pelo contrário, Ele ouve a nossa oração na hora. Pastor, mas Ele não atende na hora. Pode ser que Ele não te atenda na hora, pode ser que Ele não dê aquilo que você está esperando, mas certamente Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor, e Ele vai no tempo dEle abençoar a sua vida, e é dessa forma que nós cremos. Então hoje vamos ler a palavra de Deus no texto do profeta Isaías. O texto do profeta Isaías é um texto muito conhecido, do capítulo 6 do profeta Isaías. Nós vamos ler por enquanto só o primeiro versículo, e depois a gente vai ao longo da palavra lendo o restante desse texto, tá bom? Porque vamos falar até o versículo 13. Mas olha só o que diz a palavra. Eu vou ler uma vez, está dando para ler ali todo mundo? Eu vou ler uma vez, depois vamos ler juntos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Leamos juntos? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Amém. Bom, você pode ter uma versão um pouquinho diferente. Por exemplo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As versões às vezes variam um pouco as palavras sinônimas, mas todas elas querem dizer a mesma coisa. Então é muito importante que quando você lê esse texto, você possa olhar para você e falar: será que eu tenho tido intimidade com Deus para ver alguma coisa que Deus queira me mostrar? Em nossos dias hoje,
geralmente, nas igrejas evangélicas em geral, nós encontramos todo tipo de pessoa. Encontramos aquelas pessoas religiosas, por exemplo, né? Aqueles legalistas, tem que ser assim, formatadas, né, quadradas. Encontramos também aquelas pessoas liberais, os chamados hedonistas, aquelas pessoas que podem tudo. Não, eu sou crente, mas eu posso fazer tudo, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas esquece de ler a parte que nem todas me convém, não é verdade? Então, encontramos todo tipo de pessoas, pessoas mornas. Você se lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, lá das 7 cartas ao Apocalipse, lá a Bíblia diz no texto que aquela igreja estava morna. E você se lembra qual foi o que Deus falou através de João? Olha, eu estou a ponto de vomitar-te, porque não é quente nem frio. Já tomou água morna, morna esquentada no fogo? Pois é, um negócio muito ruim. Geralmente se toma para poder fazer realmente isso, né? Pois então, temos também dentro da igreja pessoas novas. As novas estão abertas, né? Abertas, buscando a Deus. Mas também temos pessoas comprometidas, avivadas, pessoas que buscam intimidade com o Senhor, pessoas que oram. Temos pessoas dentro da igreja também, das igrejas, que são meros consumidores daquilo que se oferece na igreja para Deus. Lembre-se, nós oferecemos muita coisa na igreja, mas tudo é para Deus. Mas algumas pessoas são apenas consumidores. Eles vêm à igreja, eles consomem a gente, eles consomem o momento, eles consomem o ar-condicionado, a água, consomem as coisas todas, mas eles não se doam em nada para o Senhor. Então, há vários tipos de pessoas dentro das nossas igrejas, não é verdade? A pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: em que meio você está? Que tipo de crente você tem sido dentre esses todos que nós podemos observar? Nesta noite, o nosso foco aqui é levar cada um de nós ao núcleo dos comprometidos, dos avivados. E não estou falando de um avivamento, aquele que você planta a bananeira, e não, é aquele retorno a uma vida de intimidade com Deus. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor do povo está esfriando. Então muitas pessoas já não amam mais como Cristo ensinou. Então eu e você precisamos observar que a visão do profeta Isaías, a visão que ele teve, ocorreu num tempo muito difícil para todo o reino. Foi no ano em que morreu o rei. Olha só. Vocês se lembram quando morreu a rainha da Inglaterra, recentemente? Foi uma comoção mundial. Quando morreu a princesa Diana, quem se lembra disso? Só os mais experientes, assim, vamos lembrar, né? Os novinhos não vão lembrar. Mas foi uma comoção mundial. Me lembro ainda de quando o cortejo entrou na abadia de Wittenberg lá, né? E tocando e cantando lá a um cantor secular. Sabe? Então, olha só como é que algumas coisas marcam a história. E nesse tempo em que o rei Uzias morre, neste ano que certamente havia agora uma transição de governo, não é fácil passar por transição de governo, acontecem muitas mudanças. Então, em meio a esse turbilhão, Isaías diz: no ano em que ele morreu, 742 a.C., neste ano, certamente neste ano, ele teve uma grande visão de Deus, uma grande visão. Isaías viu, ele teve uma visão, e esta visão culminou com a sua chamada profética. Foi através desta visão, Deus chama o profeta Isaías para o serviço no reino dele. Olha que maravilha, em meio a um turbilhão de acontecimentos, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no Brasil, eu e você, somos chamados por Deus para ter mais intimidade com Ele, para que através de nós, eu e você, vidas sejam transformadas pelo poder restaurador do Espírito Santo de Deus. Os dias difíceis que estamos vivendo também servem de alimento e devem nos levar a uma reação.
É interessante nós pensarmos que nós somos seres reativos, não é verdade? Você reage com facilidade a alguma coisa. Quando alguma coisa te assusta, você reage. Há pessoas que reagem ficando paralisadas, há pessoas que reagem gritando, outros desmaiam, enfim, há vários tipos de reações. Mas nós reagimos a muitas coisas que acontecem conosco. E diante das lutas que nós temos enfrentado, que tipo de reação você tem tido? Porque é preciso realmente liderar bem, é preciso lidar bem com esses processos reativos que nós vivemos no nosso dia a dia, porque senão você pode correr o risco de achar que Deus não está mais no controle. Talvez você possa correr o risco de achar que Deus não está se importando com o seu problema, com a sua dor, com a sua adversidade, com o problema da sua família. Ah, meus irmãos e irmãs, Deus continua se importando, mas alguns, infelizmente, vão escolher ir para longe de Deus. Bom, podemos usar o exemplo da pandemia, que graças a Deus acabou, né? Quantas pessoas preferiram fugir para longe de Deus? Quantas pessoas preferiram ficar apenas reclusas, e aquele momento era de reclusão, mas depois muitos não saíram da reclusão, continuam na caverna, como Elias. Mas em um momento Elias saiu da caverna, mas ele saiu quando ele ouviu a voz de Deus, quando ele começou a aumentar a sua intimidade com o Senhor. Ah, meus irmãos e irmãs, uma vida de superficialidade, ela se revela muitas vezes em nossas conversas. Quantas vezes nós, como cristãos, temos conversas vãs, conversas que não agradam a Deus? Quantas vezes nos assentamos na roda com os escarnecedores? Não é verdade? Muitas vezes nos assentamos na roda com os escarnecedores, coisa esta que a palavra de Deus diz que o crente não pode. Não é isso que diz o Salmo 1? Não podemos, mas estamos lá, muitas vezes em nossos relacionamentos, no cultivar de amizades, numa visão da vida cristã, até mesmo no uso das nossas redes sociais. Podemos muitas vezes, irmãos, termos uma vida superficial. Há crentes que ficam uma vida inteira na superficialidade, isto é, não mergulham fundo na presença de Deus, não mergulham fundo na palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não buscam na palavra de Deus o refrigério para as suas vidas, ficam sempre ali, na crista da onda. Só que é preciso mergulhar, é preciso ir mais fundo. Quando nós cantamos agora, leva-me além. Ah, meus irmãos, precisamos experimentar sim uma intimidade com Deus. Eu e você precisamos enfrentar e experimentar uma intimidade com o nosso Deus, porque é desta forma que vamos receber de Deus o alimento necessário para a nossa alma. Mas quando você experimenta a intimidade com Deus, algumas coisas acontecem na nossa vida. Vamos ver, à luz do texto de Isaías e também à luz de outros textos que vamos citar, e você vai ver, nós podemos observar então que quando você experimenta a intimidade com Deus, a primeira coisa é que você enxerga o que a maioria das pessoas não conseguem enxergar. Você vai enxergar o que a maioria não vê. Olha o que acontece, olha o que Isaías, ele pôde enxergar. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, meus irmãos, quando nós experimentamos uma intimidade com o Senhor, você vai conseguir ver muito mais do que a maioria que está ao seu redor consegue ver. Me lembro de que Eliseu, o profeta, pediu para Deus abrir os olhos do moço. Você se lembra? Porque havia uma situação de seca naquela região e a situação se agravava bastante, e de repente, naquele momento, havia uma expectativa, porque Deus falou que viria chuva, e o profeta cria, mas o seu moço não cria.
E aí ele mandou um moço ir lá e olhar, e o moço vinha e falava, não vi nada. E de novo vai lá e olha mais uma vez, não vi nada. E aí depois, quando ele volta uma terceira vez, fala assim, olha, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que o profeta falou? Vai lá e avisa ao rei que abundante chuva vai descer. Deus prometeu e Ele vai fazer. Meus irmãos, é assim, conseguir enxergar além, sabe? Aquele profeta, ele conseguiu, Isaías, conseguiu enxergar os anjos, serafins, uma classe especial de anjos. Você tem conseguido enxergar o que Deus está fazendo na sua vida? Sabe? Esta é uma grande revelação do caráter de Deus. Isaías, ele pôde ver revelado para ele a santidade de Deus. Olha que maravilha. Meus irmãos, santidade significa separação. Ou seja, o nosso Deus está separado de qualquer outro tipo. O nosso Deus está separado de qualquer ser humano, ou de qualquer outro tipo de deuses aí, entre aspas, que alguém possa ter ou dizer que tenha. O nosso Deus, Ele é o santo dos santos. E Isaías, ele chama Deus de o santo de Israel. Ele diz, ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Eles rejeitaram o santo de Deus, o santo de Israel, e viraram as costas para ele. Olha só, meus irmãos e irmãs, é preciso ter olhos espirituais para poder ver o que Deus está fazendo, mas só com intimidade com o Senhor você conseguirá enxergar. Deus está operando e muitas vezes a gente não consegue ver porque estamos distantes de Deus. Em Isaías 5,19 também Deus fala assim, olha, o santo Deus de Israel, olha só, comparar o nosso Deus, Ele é o Deus, o santo dos santos, aquele que reina, que vive para todo sempre. Nós não podemos servir a Deus com excelência se nos faltar santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Será que você ainda deseja ver Deus um dia? É preciso santificação. Ah, meu irmão e minha irmã, por isso, sabe, a fim de sermos usados por Deus, é preciso primeiro que você e eu tenhamos a própria visão da santidade de Deus. É saber que o nosso Deus é santo, é crer que o nosso Deus é santo. E a Bíblia diz, toda a terra está cheia da sua glória. Como você tem vivido na presença de Deus, meu irmão, minha irmã? Sabe, a intimidade, quando você experimenta essa intimidade com Deus, você passa então a enxergar o que a maioria não consegue ver. Você tem conseguido ver Deus? Em que você tem visto Deus? Na cura de alguém? No cuidado com a família de alguém? É quando Deus abre a porta de um emprego? É quando Deus fala para você, meu filho, não vai por esse caminho, vai por outro, como fez com Josafá? O que você tem feito para ter mais intimidade com Deus? Você pode observar, e o Salmo 19 nos mostra isso, que a glória de Deus ela é manifestada na natureza. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus. Não é isso que diz a palavra? Os céus proclamam a glória de Deus. E observe que quando nós entendemos o que é a glória de Deus, nós podemos observar sim a glória de Deus pela fé. Mas observe que jamais poderemos com esse corpo mortal estar diante da face de Deus. Moisés tentou estar diante da face de Deus. Deus falou, você não vai suportar, Moisés. Você não pode estar diante de mim, porque você vai ser consumido. E Moisés se pôs numa fenda da rocha, do outro lado de uma montanha. E Moisés viu a sombra da glória de Deus do outro lado de uma montanha, numa fenda da rocha. E você se lembra o que aconteceu com ele? Caiu lá e ficou 40 dias desmaiado naquele lugar. Irmãos, a glória de Deus, ela é tremenda. Mas você pode sim observar um pouco da glória de Deus quando você olha para o lado e vê o seu irmão. Olha para o lado aí, vê quem está do seu lado, vê quem está atrás de você. Você pode observar a glória de Deus nas pessoas. Você pode, quando você gosta de contemplar lá, né, a lagoa de cima, quando você vai para lá sua casa de praia, né, em qualquer lugar, e que você gosta de fazer aquela contemplação do mar, você está vendo a glória de Deus. Mas só veremos a face de Deus quando nós tivermos um corpo
glorificado. Um corpo capaz de ver a glória de Deus. Essa glória apareceu para Moisés. Apareceu, pastor? Apareceu em meio a uma sarça. Olha como é que Deus aparecia para as pessoas naquela época. Deus não pode aparecer para elas. Você imagina, se Deus aparecesse para você quando você saísse daqui, quando você abrisse a porta da sua casa, está lá Deus presente. Nossa, você ia dar um treco, ia ser fulminado. Mas Deus apareceu de várias formas, as chamadas teofanias, aparições de Deus em formas conhecidas do ser humano. Apareceu com Moisés na sarça, apareceu lá naquela história com Balaão, falando através de uma mula, apareceu em outras ocasiões. A glória de Deus sempre aparece, sabe por quê? Porque sempre quando Deus aparece, a glória dele aparece. Porque Ele não vai deixar a sua glória para aparecer em lugar nenhum. Então é importante nós nos lembrarmos que quando você experimenta intimidade com Deus, a primeira coisa é que você passa a enxergar o que a maioria não consegue ver. A segunda coisa, você adquire experiências pessoais com Deus. Olha o versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías viu algo maravilhoso naquele momento, naquela visão, sabe? Ele teve uma experiência real com Deus ali. Não podemos mensurar que tipo de experiência houve naquele momento. Mas, por exemplo, há um homem na Bíblia que também teve uma experiência maravilhosa, que foi João, lá no texto de Apocalipse 1, e eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim, olha: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês? Escreve no livro, e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Olha que interessante. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de ouro, e vestido até os pés com uma roupa comprida, cingindo pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Olha só. E pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Experiência com Deus. Meus irmãos e irmãs, quem tem experiência com Deus não vive da mesma forma. Quem um dia se encontrou com Deus não vive mais da mesma forma. É impossível alguém que tenha tido um encontro com Deus que viva da mesma forma. E não estou falando de encontro com Deus conforme alguns encontros aí de igrejas tais X ou Y, não. Estou falando de um encontro real com Deus, você e Deus. No dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração, mudou alguma coisa? Sim ou não? Sim, mudou. A Bíblia diz isso, porque se não mudar nada, então o Espírito Santo não está aí. Ah, meus irmãos e irmãs, adquirimos experiências pessoais com Deus. João recebeu uma visão de Deus, que maravilhoso. E você? Já teve uma experiência íntima com Deus? Essa experiência de falar e ter convicção de que Deus ouviu? Essa experiência de você orar e Deus atender? Ou a experiência de você orar e Deus falar: não vou te dar meu filho porque isso não é para você? Ou a experiência de você clamar a Deus, Deus falar assim: olha, agora você não vai ser a mesma pessoa. Lembra o que Deus falou para Abraão? Não te chamarás mais Abrão, mas Abraão. Sabe? Deus fez isso com Pedro, trocou o nome, e com tantos outros, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Experiências com Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus quer manifestar também a sua glória na nossa vida, através da nossa vida.
Não precisa de que você faça coisas miraculosas aqui para poder achar que a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então toda a plenitude de Deus habita em nós. Mas eu preciso fazer o que então, pastor? Eu preciso crer no sobrenatural de Deus. E para isso eu preciso ter intimidade com Deus. Muitos cristãos, meus irmãos e irmãs, não têm conseguido ter essa intimidade com Deus. E com isso, ficamos crentes vazios, crentes secos, vida árida, sabe? Há muitos cristãos que vivem num deserto, mas no deserto porque não buscam. Às vezes estamos morrendo de sede ao lado da fonte, e a fonte é Cristo. Ele disse isso. Muitos cristãos morrendo de fome ao lado do maná que Deus pode dar, que é a sua palavra. Muitos de nós, porque não estendemos a mão para poder tocar em Jesus. Você se lembra daquela mulher que tinha uma hemorragia? Lucas diz que ela tinha uma hemorragia e ele, como médico, disse que ela tinha gasto todo o seu dinheiro com médico, com remédios, e nada estancava. 12 anos de hemorragia. Pode imaginar o que é isso, as irmãs, os homens. E quando ela disse para si mesma: se eu ao menos tocar, eu vou ter uma experiência maravilhosa com Jesus. Irmãos, às vezes a gente não tem experiência com Jesus porque a gente não estende a mão para tocar. A gente não estende a mão para poder Deus abençoar. Ficamos às vezes no nosso mundinho. Tá bom como crente, está maravilhoso, não precisa mudar nada não. Mas Deus está nos chamando hoje para uma metamorfose, para uma transformação, sabe, para uma verdadeira experiência com Ele. Porque através da intimidade você vai ter experiências pessoais com Deus, pessoais. Mas também algo especial vai acontecer, e a terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 5, que eu quero ler primeiro. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos e irmãs, quando temos intimidade com o Senhor, nosso Deus então amplia o nosso senso de humanidade, isto é, nos faz entender que somos pecadores. Deus nos faz entender que nós somos totalmente dependentes dEle. Não há nada em nós que não dependa do Senhor. Muitas vezes achamos que somos autossuficientes por causa da condição social, por causa do prestígio que temos, por causa da posição que você ocupa em algum cargo público, não sei. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que nós não somos nada sem Jesus. O próprio Jesus disse isso lá em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Não precisávamos nem completar o versículo: sem mim, nada. Sem mim você não é nada, não pode nada, não vai fazer nada. Sem mim você nem existiria, porque a Bíblia garante que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando temos intimidade com o Senhor, o nosso senso de humanidade ele é ampliado. Você reconhece mais: Senhor, eu não dependo de Ti. E quando Isaías grita: ai de mim, estou perdido, ele está reconhecendo ali: olha, Senhor, sou um pecador, homem de lábios impuros, habito no meio de um povo que só fala bobagem, que a boca dele só sai porcaria, e os meus olhos viram o Senhor. Estou perdido. O que Deus fez? Deus deu naquele momento a ele o sentimento do reconhecimento de que ele é pecador, de que ele depende de Deus, que somos pó, sabe? E que nós só estamos nesse mundo por causa da misericórdia de Deus, que se renova a cada dia sobre a nossa vida. Meus irmãos e irmãs, o orgulhoso está tão distante de Deus que ele não consegue perceber o seu tamanho diante de Deus. Aqueles que são orgulhosos, e o orgulho nos afasta de Deus, né? As pessoas orgulhosas que batem no peito: eu sou, olha o que eu tenho, olha o que eu construí, olha o que eu possuo. Aqueles que pensam ou que fazem desta forma, que agem assim, não entenderam o tamanho de Deus. E a Bíblia nos dá uma ideia do tamanho de Deus. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que o Senhor mediu os céus a palmos. Você conseguiria medir essa sala aqui, esse templo, a palmos?
os irmãos engenheiros aí e tal, outros irmãos, né, pedreiro, quem sabe, não ia conseguir. A palmos não vai dar, vai perder a conta, sabe? É claro que é uma ilustração, é claro que é uma coisa figurativa lá nesse texto, né? Mas para demonstrar o tamanho do nosso Deus. Cabe toda a água do oceano na concha da mão de Deus. Quantos litros de água cabem na sua mão? É para eu pensar nisso. Olha o tamanho do nosso Deus. Um Deus que conhece todas as coisas pela sua onisciência, que sabe quantos grãos de areia tem na praia, que pesou os montes em outeiros e balanço de precisão, e sabe quantas toneladas tem em cada um, quantos quilos precisamente. É claro que isso tudo é para mostrar que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. É por isso, irmãos e irmãs, que por mais sabedoria que você tenha, você jamais conseguirá imaginar o tamanho do seu Deus. Você jamais conseguirá imaginar como é o seu Deus. Jamais conseguirá imaginar o tamanho do amor de Deus. João, considerado o apóstolo do amor, quando ele fala do amor de Deus, ele não conseguiu dizer como é que era. Você se lembra disso? João 3,16, porque Deus amou o mundo, que maneira? Não sei, mas foi uma maneira tão especial que deu o seu único filho para morrer por nós. Uma maneira diferente, uma maneira exclusiva, só ele poderia fazer. A Bíblia garante que por alguém justo, alguém poderia até se animar a morrer, mas por nós, só Jesus, ele disse assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, e faço isso pelos meus amigos. Meus irmãos e irmãs, ao longo da história da igreja, muitas religiões, muitos templos foram erguidos. Tem até duas fotos, pode colocar para nós as fotos, de dois templos chamados templos bizantinos, catedrais medievais, sabe? Quem gosta de história aí, né, professora? Então, história maravilhosa. Pessoas tentaram, né, fazer templos luxuosos, né, grandes catedrais, quando na verdade Jesus entrou na casa de pecadores, comeu com eles, abençoou a vida deles. Deus não está preocupado com a sua mansão, Deus não está preocupado com a sua conta bancária, porque tudo foi Ele que te deu, sabe? Ele que te proveu. Mas Deus está desejoso de ter intimidade com o Senhor. Quando alguém contempla a glória de Deus e tem a percepção da santidade dEle, então, meu irmão e minha irmã, você acaba olhando para si mesmo e reconhecendo, Senhor, não sou nada, não sou nada. Quando a gente canta, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, não somos nada, nem merecedor do grande amor de Deus. Mas será, meu irmão e minha irmã, que você tem tido intimidade com o Senhor? Olha o que Deus falou para Moisés, no slide 22. Foi assim com Moisés, Deus lhe falou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Ninguém pode ver Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus. Tem um hino do nosso cenário que diz: nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Ninguém jamais viu a Deus. Sabe? Por que isso? Porque o nosso Deus é o Santo dos Santos. Gênesis 18, 27 diz: mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Olha o que nós somos, pó e cinza, somos nada. E às vezes batemos no peito e com arrogância, Senhor, só faça agora, hein? Põe Deus contra a parede, que Ele tem que te dar. Sabe? Deus não tem que fazer nada. Nosso Deus é o Santo dos Santos. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Mas Ele quer que você tenha essa intimidade com Ele. Jó, lá no capítulo 42, no final do seu livro, ele dizia assim, olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha o que Jó pensa. Senhor, olha, não presto para nada. Agora os meus olhos te veem, Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar.
Quantos de nós, irmãos e irmãs, não tem conhecido Deus só de ouvir falar? Quantos de nós estamos às vezes dentro da igreja há tanto tempo e ainda só conhecemos Deus de ouvir falar? Porque não buscamos essa intimidade com Deus. Meus irmãos, Deus quer se mostrar para você. É claro que é uma imagem figurada também. Deus quer se mostrar a você aquilo que você precisa conhecer dEle, aquilo que foi revelado. Existem dois tipos de revelação na Bíblia: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é aquela que falamos no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, dela não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua glória. Isso é revelação geral, isto é, Deus se revelou na natureza e na criação para toda a raça humana. Seja crente ou não, Deus se revelou. Mas há a revelação especial. Aquilo que é especial você não dá para qualquer pessoa, dá? Aquilo que você tem de especial, quando você está comendo aquele pudim de leite condensado, e está no finalzinho, é a última colherada, a última garfada, você dá para alguém? A mãe dá para o filho. O pai faz assim, ó, bota na boca e fala, gostoso, mas a mãe, ela deixa de comer, né, para o filho. Aquilo de melhor que você tem. Não é assim que acontece? Mães aí, não é verdade, né? É isso que acontece, sabe? A gente dá o melhor. Meus irmãos, a revelação especial é isso. O melhor de Deus, Ele deu para quem? Só para nós, seus filhos. O melhor dele é para os seus filhos. Então a revelação especial é Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio ao mundo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado, mas que ressuscitou. Esta revelação não é para toda a humanidade, é só para os que creem, é só para aqueles que um dia tiveram o seu nome escrito no livro da vida, os escolhidos. E nós, eu e você, estamos lá, amém? Graças a Deus, estamos lá. Então observe uma outra coisa, que quando você tem intimidade com Deus, você também tem. Uma outra coisa muito importante, é que Deus vai ampliar o seu anseio de purificação espiritual. Deus vai ampliar a sua vontade de santidade, de se purificar. Olha, observe o texto, irmãos, os slides 26 e 27 vai mostrar para você o texto. Logo um dos serafins voou até mim, olha bem, com uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os teus lábios. Por isso, a culpa sua será removida e o seu pecado será perdoado. Lembre-se, irmãos e irmãs, que no Antigo Testamento o pecado era perdoado diretamente por Deus em ocasiões específicas que Ele mesmo realizava esse milagre. Mas em Jesus, o pecado, a culpa, não o pecado, mas a culpa pelo nosso pecado, foi paga na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo derramado. Então hoje, eu e você, precisamos desejar ser mais limpos. Mais limpos. Quando eu era criança, não faz muito tempo isso, eu cantava na escola dominical, né? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Quem conhece? Com seu precioso sangue, mais alvo assim me tornou. Não é isso? Eu cantava isso, e é isso que Deus fez, e é isso que Deus faz. O nosso coração fica mais limpo. Quando nós temos intimidade com Deus, você vai desejar estar limpo. Por quê? Porque diante da santidade de Deus, irmãos, a gente está nu, não tem nada escondido. Tem crente que acha que pode esconder alguma coisa do pastor, aí pode mesmo. Do presbítero, pode, mas de Deus, não pode. O nosso Deus vê todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, precisamos buscar a santificação. Observe que Isaías, mesmo sendo pecador, ele não foi expulso da presença de Deus por causa da sua natureza pecaminosa.
Deus faz o que com ele? Purifica ele. Deus purificou para que ele pudesse permanecer na sua presença. Meu irmão e minha irmã, é importante saber que nós também precisamos desejar isso. Desejar. Em Números 31, 22 e 23 diz assim: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. A purificação pelo fogo. Vocês se lembram de João Batista? João Batista, quando começou a pregar, depois que Malaquias, encerrou o seu trabalho como profeta, 400 anos sem voz profética na terra. Olha bem, Deus se calou por 400 anos, longos 400 anos. O povo ficou sem voz de Deus na terra. E aí vem João Batista dizendo: olha, arrependei-vos, raça de víboras. E ele diz assim: olha, depois de mim, porque eu vos batizo com água, mas depois de mim virá outro, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando alguém me pergunta: pastor, o senhor é batizado com o Espírito Santo? Porque tem alguns irmãos, que gostam de perguntar isso para a gente, Eu falo: e com fogo, irmã? E com fogo. Porque não tem esse negócio de plantar bananeira, de falar em língua estranha. Se falar, é dom de Deus, mas se não falar, Deus está com você do mesmo jeito. É importante nós sabermos que essa intimidade com Deus é que vai gerar a unção do Espírito na sua vida. Sem intimidade somos vazios. Malaquias 3, de 1 a 3 diz: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Meus irmãos, eu não posso oferecer nada para Deus com mãos contaminadas, com pecados não confessados. Vocês se lembram quando Deus fala sobre a oferta? Quando você vem ofertar no altar alguma coisa, seja dízimo, seja oferta, seja o que você vier ofertar, seja a sua vida. Mas se você souber que tem algo ainda contra você, você precisa primeiro deixar a oferta no altar e ir lá resolver o seu problema e depois você vem. Porque Deus não aceita nada menos do que santidade de cada um de nós. Deus não aceita nada menos do que santidade. Meus irmãos, hoje você pode passar por essa purificação. Hoje, se você quiser, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados ao fio da espada, porque a boca do Senhor o disse. Será que você tem desejado esta purificação? Será que você tem desejado esta intimidade com Deus? Porque é através da intimidade com Deus que você será abençoado ou abençoada, meu irmão e minha irmã. Porque quando você tem intimidade com Deus, e essa é a última coisa que vamos falar nesta noite, quando você tem intimidade com Deus, você se dispõe mais ainda para o ministério. Se dispõe para o ministério. Quando temos intimidade com Deus, a gente tem mais disposição. Olha só o que diz a palavra de Deus no verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E qual foi a resposta de Isaías? Qual foi a resposta em negrito? Quem pode ler? Será que isso é uma verdade na sua vida? Não é para responder, é só para você pensar. Será que você está respondendo assim para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, eu posso trabalhar na célula. Senhor, eis-me aqui, eu posso trabalhar na SAF. Senhor, eis-me aqui, eu posso trabalhar com as crianças da igreja. Senhor, eis-me aqui, eu posso trabalhar com evangelização. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Meus irmãos e irmãs, quando a gente tem intimidade com Deus, nós então temos o desejo ainda mais de assumir a obra do Senhor. Deus não empurra ninguém para a sua obra, sabia disso? Deus não empurra ninguém.
para a obra dele, não. Não, Deus chama. Ele chama, e se você ouvir a voz e atender ao chamado, Ele vai capacitar você. Olha que maravilha. Deus chamou você, meu irmão e minha irmã, para uma vida de intimidade com o Senhor. Devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor, ele passa por várias fases, mas a primeira fase é o chamado. A primeira fase é o chamado. Nós estamos em preparação aqui na igreja para novas células, se Deus quiser, a partir do mês de julho. Pelo menos mais umas 5. Em nome de Jesus. Estamos nos preparando. Mas, quem há de ir por nós? Quem enviarei? E aí está lá em negrito: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor exige que aqueles que se engajam na sua obra, realmente o façam com todo o desprendimento possível. Com todo o desprendimento possível. Nós lemos em Mateus 4, 18 a 22, assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Olha só, pescadores de homens. No mesmo instante eles fizeram o quê? Deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Meu irmão e minha irmã, quando temos intimidade com Deus, Deus vai te chamar. Deus vai te chamar e vai exigir que você responda ao chamado. É claro que você tem a opção de dizer não. E muitos dizem não, não é verdade? Muitos dizem não. Mas você tem também a opção de você obedecer e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite, buscar a intimidade com o Senhor é o que de melhor nós podemos ver. Então eu gostaria que nós pudéssemos concluir relembrando esses pontos com vocês. E nós vamos orar. Há um hino do nosso cenário que uma das frases, ou no refrão, agora não lembro se é o refrão, que diz: estou pronto a fazer o que queres, Senhor, sempre a Ti prontos a obedecer. Esse hino eu ainda não coloquei para cantar aqui na igreja em nenhum momento, porque eu não quero que os irmãos mintam, que ninguém minta, não é? Imagina, estou pronto a fazer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Não, ainda não estamos prontos para cantar esse hino, não, sabe? Mas tem que ser um desejo do nosso coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, a intimidade com Deus trouxe para nós uma visão aberta, isto é, a gente consegue enxergar além. Onde muitos não vão enxergar, você vai enxergar, porque você está íntimo com Deus, sabe? Então Deus nos deu uma visão aberta do que Deus pode fazer. Deus também nos deu experiências pessoais. Eu não sei quais experiências pessoais você tem tido. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: se você buscar, Deus vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Não sabe. Deus nos deu consciência de pecado. Os últimos slides, que são esses que eu estou falando. Deus nos deu consciência de pecado, sabe? Então, visão aberta, isto é, você vai enxergar mais do que todo mundo. Experiências pessoais com Deus, consciência de pecado, anseio, desejo de purificação e santidade, e por último, um desejo de servir a Deus. Um desejo de servir a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero orar com vocês. Eu não sei qual é o grau de intimidade que você tem tido com Deus. E eu estou falando para crentes e não para não crentes. Muitas vezes a nossa vida é tão corrida que a gente vai dando uma esfriada, né? Principalmente quando os problemas estão mais abrandados, amanados. Porque a gente vai acabando, né, relaxando, baixando a guarda, não é verdade? Está tudo bem, está tudo direitinho, não tem ninguém enfermo, o emprego está garantido, a conta bancária está direitinho, as contas estão pagas, está tudo maravilhoso, está em paz. A gente acaba deixando de orar toda hora, deixando de ler a Bíblia a todo momento, buscando menos ao Senhor.
Eu quero encorajar você nesta noite a realmente buscar uma vida de intimidade com Deus. Então eu queria que você orasse comigo nesse momento, sabe? Eu queria que você fechasse os teus olhos e pudesse agora colocar nas mãos do Senhor: Senhor, qual é o grau de intimidade que eu tenho contigo? E se você entender que esse grau de intimidade está muito pouco, está pouquíssimo ainda, eu quero te chamar para orar por você aqui na frente.